Bom, dando continuidade ao último vídeo postado, agora nós vamos falar sobre a alvenaria na nossa casa dentro da subestação de energia. Bom, em projeto ficou constatado de que a alvenaria de vedação e algumas alvenarias internas seriam de bloco de concreto, tá? É padrão de casa de subestação de energia, certo? E também tem umas divisórias dentro da casa que ela não é de bloco de concreto, e sim bloco cerâmico, né? Então é uma casa com estrutura de alvenaria mista, tanto bloco de concreto quanto bloco de alvenaria, certo? Os tijolos cerâmicos. Bom, após feito a nossa viga baldrame e feita a impermeabilização, no mínimo aqui na face superior, posteriormente, na fase de acabamento, a gente faz a impermeabilização nas faces laterais, tá? Então, foi feito na face superior para receber o nosso bloco de concreto. Inicialmente nós fazemos o que? Nós fazemos a delimitação de toda a nossa alvenaria, né? Pegando uma linha nas faces laterais e de canto, né? A gente sempre passa uma linha de canto a canto para que a gente possa pegar o alinhamento correto de toda a nossa parede, né? É feita também a marcação, né, de toda a nossa parede, deixando o espaçamento ideal para que o concreto dê o cobrimento em projeto do nosso pilar, né? Então a gente faz a marcação, né, de toda a nossa alvenaria ao lado dos nossos pilares, certo? A gente faz toda essa marcação e puxa uma linha de canto a canto para pegar esse alinhamento, para essa parede não ficar distorcida. Então, é feito então esse encabeçamento, que nós chamamos em obra, faz o encabeçamento de toda a alvenaria e depois vem fechando, né? Aqui vocês percebem que sempre, nem sempre vai ser exato, né? Sempre vai ficar um espaço menor do que o tamanho do bloco. Então corta o bloco e fecha esse espaço interno, né, entre um bloco e outro, né? Aqui tem um pilar, aqui todo pilar foi feito um bloco, deixando o espaçamento do concreto aqui nesse canto, foi feito o encabeçamento nesse canto aqui dessa parede, deixando o espaçamento do concreto para esse pilar, foi colocado um bloco, 2, 3 blocos, e ficou o espaçamento menor do que um bloco aqui, que é de 39 centímetros, certo? Então faz o corte com a maquita e coloca a massa e coloca o bloco aqui, sempre respeitando esse alinhamento aqui, para que a parede não possa ficar distorcida e você não perca tempo no reboco, né? Bom, então é feito isso em todas as paredes, né? E começamos a fazer a elevação da nossa alvenaria, tá ok? Vamos para a próxima imagem. Bom, feito isso, aqui já numa fase mais adiantada, tem o espaçamento, deixando os vãos das portas, né, e janelas, certo? Aqui nessa janela, como se trata de bloco de concreto, você tem duas alternativas para você fazer aqui. Ou você faz uma verga, né, um caixotezinho com uma treliça ou uma ferragem com aço 6.3, só para assim dar o travamento aqui, para não dar trinca nessa janela, né? Nesse caso nós fazemos o que? Achamos mais viável colocar canaleta, colocar uma treliça, né, amassada dentro dessa canaleta e a gente concreta, né? Então a canaleta ela fica como se fosse uma forma, né? E dentro dessa canaleta fica o concreto armado aqui,
certo? Vãos das portas, alvenaria, tijolo cerâmico nas faces internas. Isso tudo foi delimitado em projeto, tá? Isso aqui não é invenção nossa, não. Essas paredes são todas de bloco de concreto e essas internas dividindo os ambientes, né, foram feitos de tijolos cerâmicos, tá? Aqui também dá para a gente já visualizar uma coisa interessante. No último vídeo foi explicado o tamanho dos arranques, né, para que pudesse vir as colunas dos pilares e a gente pudesse fazer a amarração nos arranques aqui, tá? O que nós achamos melhor, né, fazer na obra? A gente decidiu fazer a instalação das colunas, né, e subir os blocos de concreto, né, subir todas as paredes, tá? Tanto bloco de concreto quanto tijolo cerâmico. Então a gente subiu ao lado deles, tá? O risco disso daqui é o quê? É você subir a alvenaria uma certa altura e, como se trata de uma área aberta, né, vir um vento mais forte e derrubar a sua parede, até porque a sua parede não está travada, né? O que segura a parede são os pilares e as vigas, né? Neste caso aqui, vocês estão percebendo que não tem nenhum tipo de travamento nas nossas paredes, tá? Bom, visualmente não tem, mas agora eu vou passar para vocês uma dica, né? Um macetezinho para que vocês possam elevar a parede de vocês, quando se tratar de bloco cerâmico ou não, tá? Bloco de concreto ou não, porque nesse caso específico o bloco de concreto ele é de 14, né? Tem canaleta também de 14. Então visualmente você não consegue identificar o que é bloco e o que é canaleta, né? O que nós fizemos aqui? A gente pegou de 6 em 6 fiadas e fizemos uma cinta de amarração de toda a nossa estrutura. Então, como assim? Então aqui nós fizemos 6 elevações de bloco de concreto, certo? No sexto, a gente, ao invés de colocar bloco de concreto, a gente colocou canaleta. Olha só, canaleta, certo? Canaleta de fora a fora, fazendo uma amarração, certo? Em toda a nossa casa. Então a gente travou toda a estrutura, né, com 6 blocos de concreto. A gente fez o travamento, a gente fez uma cinta de concreto em torno da casa toda, certo? E aí a gente concreta. Então, essa estrutura, toda essa estrutura nossa aqui, ó, ela não tem risco algum de cair. Pode bater aí um vento forte aí, que toda a estrutura está travada. Não existe, essa parede, ela não está isolada, certo? Essa daqui também não está isolada. Toda a nossa alvenaria, ela está travada, certo? Por que eu fiz isso? Porque eu achei mais fácil, né, eu fazer essa cinta de amarração de toda a nossa casa, do que a gente fazer a alvenaria, vir aqui e concretar. Aí depois você sobe mais a alvenaria e depois você vem e concreta, certo? Esse é o habitual, né? Eleva a alvenaria até uma certa altura e aí você concreta o pilar para travar essa alvenaria. Aqui não. Aqui a gente não perdeu tempo com instalação de caixote e fazer a concretagem de 1,5 metro, de 2 metros de altura, de 2 em 2 metros de altura, não, certo? Então aqui a gente fez uma cinta de amarração, travando toda a estrutura. Então aqui tem um cabo de aço passando, certo? Aqui tem canaleta de concreto, né? E uma barra de aço de, se eu não me engano, é de 8 milímetros, certo? Somente só para dar travamento e firmar toda a nossa estrutura, certo? Bom, vamos para a próxima imagem. Aqui nós temos também essas bonecas, né? Todas elas estão travadas, né? Como a imagem anterior mostrou. Aqui dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, eu acho que dá para perceber que tem um aço passando aqui, ó,
dentro da nossa ferragem, certo? Em todas elas tem um aço passando e dando travamento. Neste caso aqui, a gente subiu mais algumas fiadas, pegou a altura da nossa porta de entrada e fizemos o outro travamento, certo? Então foram feitas 2 cintas de travamento nessa casa. Uma com 6 fiadas de bloco de concreto e uma outra, essa parte superior aqui pegando como referência essa porta aqui de entrada, certo? Dando travamento em toda a nossa estrutura. Vamos para a próxima imagem. Aqui mostrando uma imagem da face, né, posterior da nossa casa, certo? Não sei se dá para visualizar essa barra de aço, 3, 4, 5, 6, parece ser aqui, mais ou menos aqui, uma barra de aço passando e travando toda a nossa estrutura, certo? E os nossos pilares nos arranques, tá? Todos eles amarrados, bem travados, ok? Deixando sempre o espaçamento do nosso concreto, né? Para que depois a gente possa vir com a forma e concretar, tá ok? Uma dica, aqui dá para ver bem claramente o que eu estou falando para vocês, tá? Aqui nós temos a barra de aço passando, tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta fiada aqui é canaleta, certo? E é feito esse travamento de toda a nossa estrutura. Concreta essa canaleta e ótimo, tá? E está travada a nossa estrutura. Aqui nós temos nosso pilar, né? O arranque do nosso pilar está aqui. Nossa coluna travada, nosso arranque certinho, bem travadinha, tudo certo. Ferragem com espaçamento, né, da alvenaria em concreto, se não me engano, acho que são 3 centímetros, tá? E esses buracos, o que é isso daqui, tá? Esses buracos aqui, eles foram feitos propositadamente, tá? Foi de forma proposital. A gente fez esses buracos para que o concreto desse pilar ele pudesse entrar dentro da alvenaria. Para que isso, né? Para que isso? Porque é o seguinte, como se trata de um bloco de concreto, tá? A aderência do concreto no bloco de concreto, ele não é tão interessante, não é tão confiável, né? Quando a gente faz esse tipo de procedimento de fazer uma concretagem de um pilar num bloco de concreto, quando você vai fazer o reboco, a gente tem que vir e telar. Então a gente vem telando de fora a fora, né, para que não haja a trinca entre o pilar e o bloco de concreto, certo? Então o que a gente faz? A gente quebra, né, essa lateral do bloco de concreto para que o concreto, quando ele vier a ser vibrado, né, esse concreto ele entre dentro da estrutura e trave toda a nossa estrutura, impedindo assim trinca e rachadura do nosso reboco, certo? Então é uma resistência a mais, uma garantia a mais de que quando você vier fazer o seu reboco, não vai haver aquelas trincas e rachaduras entre o pilar e a sua alvenaria, tá? Nesse caso especificamente, eu ganhei tempo em quê? Eu ganhei tempo porque eu não precisei telar. Eu não precisei telar aqui, tá? Por quê? Porque a estrutura já está toda travada, certo? É como se fosse uma coisa só aqui. Entra concreto dentro do nosso bloco. Então, o concreto não fica só no pilar. Ele fica no pilar e dentro da nossa alvenaria, certo? Gasta concreto? Gasta. Mas é uma garantia de que você vai ter de que a sua obra vai ficar com qualidade, certo? Então, aqui uma dica interessante, poucos sabem disso, poucos fazem isso, né? Gastam tempo e dinheiro telando, né, esses cantos para poder rebocar. Não, nesse caso específico, se você fizer isso daqui que eu estou falando, né, você pode ter certeza que a sua estrutura não vai trincar e não vai haver rachadura na sua obra, tá bom?
é feito a instalação da forma, né? Algumas coisas, né, você tem que corrigir, espaçamento, essas coisas, né? Então é feito todo o travamento na face interna do nosso pilar e na face externa é feito a instalação da nossa forma com madeirite, né? Aqui mostrando a instalação das nossas formas, né? Aqui é feito o travamento, né, desta forma na alvenaria, né? A gente vai usar aqui o vibrador. O vibrador ele é muito forte, tá? Se esse caixote não ficar bem travado, essa forma ela abre, né? Ela abre com muita facilidade. Então tem que ser feito um travamento muito bem feito para que a sua forma não abra, tá? E o seu concreto ele fique bem lisinho, né? Fique com um aspecto visual bem interessante, tá? Então é feito isso em todos os pilares. Essa casa ela tem duas lajes, uma mais baixa e uma outra mais alta, ok? E a gente fez aqui a instalação de todas as nossas formas e depois que é feito todo o travamento a gente concreta e faz o uso do vibrador, certo? Mostrando aqui uma face frontal da nossa casa, né? Bem simples, tá? Todos os cantos é feito aqueles furos, tá? Para que o concreto pudesse entrar e travar a estrutura, né? A alvenaria no pilar, para impedir, né, que a parede possa haver trinca e rachadura na união de parede e pilar. Aqui é feito o travamento inicial com o que você tiver em obra, tá? Então aqui a gente fez o travamento com tábuas, né? Tábua, vigotas. A gente fez o que pôde fazer para travar essa alvenaria aqui nessa forma, uma forma travada na alvenaria e bem firme, né? A gente fez porque o vibrador, quando ele vem aqui, ele vem para arrebentar, tá? Foi feito então todo o travamento. Nossa forma aqui, realmente para ela não movimentar nem 1 centímetro, tá? Uma vista frontal já concretado, tá? Os pilares já todos eles concretados, certo? Esperando só a gente desenformar ele. Aqui já mostra alguns pilares já tirado a forma, olha só, tirou a forma, ok? E aqui já mostra o início da montagem da nossa laje. Essa laje já foi feita, né? Estávamos fazendo a montagem da laje 2, né? Laje 1 e a laje 2, certo? Posteriormente eu vou mostrar como foi feito a concretagem dessa laje e dessa outra laje maior aqui, tá bom? Mostrando plantas, né? A planta de laje, armação positiva, negativa, isso tudo eu vou mostrar para vocês, tá? Para dar continuidade de finalizar essa obra aqui, desde o gabarito até a sua conclusão final, tá certo? De alvenaria é só isso. Eu vou mostrar posteriormente um outro vídeo dessas duas lajes aqui, tá? E aqui mostrando já rebocado, ok? Os pilares já todos eles concretados, bem uniformes, sem bolha, sem exposição do aço. Foi muito bem feito. Estruturalmente essa casa foi muito bem feita, ok? Então é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Passei algumas dicas importantes aí. E até o próximo vídeo.